Olá, pessoal. Começamos então agora a nossa aula número 4. O objetivo dessa aula é explicar como determinamos os fluxos da tabela de energia em um sistema, a disciplina Valoração Ambiental. A tabela é dividida em duas partes, a fase da implantação e a fase da operação. Eu vou falar um pouco sobre a notação científica para que vocês possam se relembrar. Vocês já viram no ensino médio, é evidente, né? Notação científica é sempre o número que ele tem um valor inteiro, maior que zero, do lado esquerdo da vírgula, e dois outros números após a vírgula, tá? No caso com duas casas, vezes o número 10 elevado ao expoente qualquer. Esse expoente aqui pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo do número que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu tiver o número 133, eu posso escrever esse número, uma casa da vírgula, então o número vai ficar 1,33 vezes 10. O valor do expoente é quantas casas eu andei. A vírgula sempre está no último número, então a casa do uma, duas. Então aqui é 2. Se o número fosse 3.248, eu vou andar com a vírgula, quantas casas? 3,248 vezes 10. A vírgula estava aqui, andou uma, duas, três casas. A terceira. Mas eu só quero duas casas, então eu só quero até o número 4. Vou olhar o próximo número. Se o próximo número for 5 ou maior, aumenta. Vai ficar 3,25 vezes 10 a terceira. E se o número fosse pequeno, por exemplo, 0,0324. E aqui eu vou colocar um 3 de novo. Então, a pergunta é, eu quero só o número antes da vírgula, então o número é 3. Vai ficar 3,243 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou? Uma, duas. Quando anda para a direita é negativo, menos 2. Só que eu só quero duas casas depois da vírgula, eu só quero 24. O 3 aqui é menor de que 5, então fica só 3,24 vezes 10 a menos 2, tá? As outras operações nós vamos aprendendo aos poucos durante a disciplina, tá? Nós vamos revendo cada vez que for necessário. Eu vou depois deixar uma aula gravada de calculadora para vocês. Bom, então aqui está uma tabela de energia. Essa tabela de energia aqui é de uma plantação de morango. Então eu tenho a fase de implantação, como eu tinha dito, e depois tem a fase de operação. Nós vamos agora calcular esses valores que estão aqui nessa parte aqui, que é do fluxo número 1 até o número 11. Do 12 em diante, nós vamos fazer isso na aula da semana que vem, tá? Eu vou calcular esses valores. Esse aqui que é o EV e a energia, nós vamos ver nas próximas aulas. O percentual também, tá? Então, vamos aprender a calcular esse valor. Eu já tinha adiantado que, para encontrar esse valor, eu multiplico a quantidade por ano que eu tenho, vezes a UEV, que é a energia por unidade. Quando eu multiplico, cancelo as unidades e fica Sérgio por ano, tá? Então aqui, esse valor aqui é o que eu tenho que encontrar sempre no final para poder somar minha tabela. Está tudo na mesma unidade. Aqui tá, todas elas têm Sérgio por ano. Só que aqui, essa tem metro cúbico, essa tem grama, essa tem joule, essa tem joule, essa tem joule, essa tem grama. Então, em unidades distintas. E outra, um joule de óleo diesel é diferente de um joule de solo. É diferente de um joule de erosão. São coisas distintas, né? Tá? Muito bem. Então, vamos começar aqui nesse primeiro exemplo aqui. Então, tá lá. Separei só a fase de implantação. Então, a fase de implantação é a fase que precede a operação do sistema, ou seja, tudo aquilo que eu tenho que ter antes do sistema começar a funcionar. Nessa fase são analisados os fluxos e o tempo de vida deles, pois o cálculo da energia considera sempre o período de um ano. Então veja que aqui é Sérgio por ano. Então o que me interessa é o período de um ano. Tanto que aqui é a quantidade de energia em um ano. Vamos ver como é que é calculado. Vocês vão ver que, por exemplo, o solo, ou a mão de obra, ou a madeira, ou o plástico, algum desses itens aqui
não é utilizado em um ano, às vezes é utilizado em 2, 3, 4, 5 anos. Então, para poder chegar no valor do ano, eu tenho que dividir pela vida útil desse sistema, tá? Vamos lá. Memorial de cálculo. Então, o valor que eu vou encontrar é esse 1,50 aqui, ó. Vou mostrar como é que eu chego nele. Ele vai aparecer de novo lá, nota 1. Vai aparecer aqui na nota 1. 1,50, 10 a menos 3, tá vendo? Então, vamos lá. Memorial de cálculo. Nota 1 é a água. A água é a quantidade de água utilizada na implantação no ciclo de um ano, tá? Então, muito bem. Qual que é o item? Água. Para calcular essa água, eu vou lá na lavoura e vou perguntar para o fazendeiro: quantos bicos de água você tem? Ele falou para mim 1.500. Esse valor aqui é a empresa ou a fazenda, no caso, que é uma lavoura de morango, o morangueiro, o plantador de morango, que me deu esse valor. Aí a pergunta é: quantos litros cada bico joga de água por dia? É 1 litro por dia. Quantos dias no ano eu uso esse gotejamento? Esse gotejamento é para poder plantar o morango. Então só vou usar uma vez. Então, 1 dia por ano. Então só no primeiro dia funcionou, irrigou, acabou o meu problema. E aí, quantos dias no ano? 1. Então, a minha unidade aqui no final tem que ser metro cúbico por ano. Por quê? A UEV que eu tenho é Sérgio por metro cúbico. Então falta eu converter o metro cúbico aqui. Então eu vou vendo aqui, ó. Tenho bico. Bico multiplica esse aqui, cancela com o bico aqui de baixo. Dia. Esse dia aqui, na verdade, não preciso, né? Dia. Esse dia que está embaixo, que ela está em cima, multiplica. Cancelou o dia. Sobrou litro por ano. Só que eu tenho que cancelar o litro, então multiplica também, cancela o litro e fica metro cúbico por ano. Tá lá, metro cúbico por ano. Então aqui multiplica, multiplica, multiplica. Esse aqui não existe, né? E aqui é uma conversão. Tá? 1 vezes 10 a menos 3. Metro cúbico por litro é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por litro. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho essa minha resposta em 1,50 vezes 10 a 00, que é o valor que está lá. Tá? Tá aqui. O segundo é o bambu. O bambu, eu preciso de 6,4 vezes a terceira, seriam 6.400, né, mas está em notação científica, grampos. Quanto pesam grampos? 3,5 gramas por grampo. Multiplico, cancela. Só que esse grampo dura quanto tempo? Porque eu tenho grama agora, né? Esse grampo dura 7 anos, é a vida útil dele. Então eu divido por 7. Multiplico por 3,5, divido por 7. Resposta, 3,20 vezes 10 a terceira. Vou lá, 3,20 vezes 10 a terceira. O próximo é o diesel. Diesel. O que eu uso diesel? É um trator que tem lá. Quantos veículos? Um veículo. Esse veículo, ele trabalha 9 horas por ano. Ele consome 1 litro por hora. Então, cancela hora com hora. Para isso, eu multiplico. Eu tenho que fazer uma conversão, porque a minha unidade lá, a UEV, é em joule. É Seg por joule. Então, eu tenho que achar isso aqui em joule. Então, aqui eu tenho litro. Eu consigo passar para caloria, porque tem essa conversão. Cancela esse litro com esse litro, multiplicando aqui. Caloria está em cima. Eu tenho outra conversão que é de joule para quilocaloria. Corta quilocaloria, corta quilojoule. 4.186, 4.186. E aqui de novo eu multiplico. Então, multiplico 1 vezes 9, vezes 1, vezes 1,14, 10 a quarta, vezes 4.186. Resposta, 4,29, 10 a oitava. Então, a quantidade de diesel é 4,29 joule por ano. Vocês vão olhar na tabela, 4,29, 10 a oitava. Veja que aqui Seg por unidade, porque esse aqui é Seg por joule. Próximo item que eu vou calcular é o solo para o rancho. O solo para o rancho, como é que ele é calculado? É a energia do solo utilizada pelo rancho. Na verdade, aqui está considerando que esse solo deixou de produzir uma biomassa de eucalipto no período de um ano. Então, medir quantos metros quadrados eu tinha. Na minha área
desse rancho tinha 10 metros quadrados. Esses 10 metros quadrados eu vou converter para hectare. Por quê? Porque eu preciso converter para hectare porque eu sei qual que é a conversão de quilo para hectare de eucalipto, tá? Que está no trabalho que foi utilizado para poder fazer esse cálculo aqui. Então, multiplico por hectare por metro quadrado, cancela metro quadrado por metro quadrado, multiplica por hectare, cancela hectare com hectare, mas a unidade que eu tenho é joule, então eu tenho que chegar em joule. Para chegar em joule, grama por quilograma primeiro, cancela essa quilograma aqui, fica grama, multiplica o quilocaloria por grama, sobra quilocaloria, multiplica por caloria por joule por quilocaloria. Então aqui é tudo multiplicação. Normalmente é multiplicação, só divide quando tem a vida útil, né? Então eu tenho 7,84, 10 oitavas joules por ano. Nós voltamos aqui, 7,84, 10 oitavas joules por ano. Próximo, erosão do solo. A erosão do solo, por quê? Porque o meu sistema é um sistema de plantação, então vai ter erosão do solo. Eu plantei 1.000 metros quadrados, que era a mesma área, a taxa de erosão é 0,2 toneladas por hectare, a conversão de hectare por metro quadrado para quê? De novo, cancela metro quadrado com metro quadrado, cancela hectare com hectare. Sobre tonelada, só que eu preciso estar em grama, cancela tonelada com tonelada, então aqui tudo multiplicação por enquanto. Aí eu vou ter o quê? Matéria orgânica, é 0,02 de matéria orgânica, é adimensional, não tem dimensão. Energia orgânica, 5,4 quilocalorias por grama de terra. Cancela a grama com essa grama. E agora eu tenho quilocaloria, vou transformar em joule de novo. Multiplico por 4,186 joule por quilocaloria. Portanto, eu vou ter a resposta aqui que é, multiplicando tudo, né? Multiplica, multiplica, multiplica e multiplica. Resposta 9,04 10 a sexta. Então, aqui na minha tabela vai ter 9,04 10 a sexta. Próximo item, o plástico. Plástico é o item número 6. Né? Número 6, plástico. Eu tenho 3 tipos de plástico. O plástico preto, o plástico branco e o plástico do barracão, o plástico branco. Primeiro, medir a quantidade de metros quadrados. 8 vezes 10 ao quadrado, 1 vezes 10 a terceira, 1 vezes 10 a primeira. Aqui a conversão em grama por metro quadrado, porque esse plástico tem densidades diferentes. Esse tem 35 gramas, 370, 370. Cancelou metro quadrado com metro quadrado, sobrou grama. Como eu quero em grama mesmo, porque eu já tenho a UEV em grama, eu faço o quê? Eu divido por ano. Esse plástico preto troca todo ano, então divide por 1. O plástico branco troca a cada 2 anos, divide por 2. Então aqui é vezes, aqui é dividido. Aqui é vezes, aqui é dividido. Aqui é vezes, aqui é dividido. Essa análise dimensional tem que fazer toda vez, tá? E aí eu tenho os 3 itens aqui, que eu faço, somo os 3 na calculadora, 2,15, 10 a quinta. Então, esse aqui é o plástico preto e o branco. E aí eu tenho esse aqui total 1. Veja que não está amarelo, amarelo só que eu vou levar para lá, né? Depois eu tenho outro plástico, eu tenho a mangueira de gotejo, lembra que eu tinha aqueles gotejos que estava pingando? São 18 tubos que eu preciso de mangueira. Tubulação de 3 polegadas, 80. E essa tubulação aqui de 2 polegadas eu não tenho, está zerada. O que eu faço aqui? Eu multiplico. Aqui tem 1.000 gramas por tubo. Aqui 1.000 gramas por tubo. Então eu multiplico. E aqui a vida útil, esse é 1, esse é 10. Então aqui divide por 1 e aqui divide por 10. Então vamos lá. Multiplica, multiplica. Multiplica 18 vezes 1.000, divide por 1, 1,80 10 a quarta. Multiplica 80 vezes 1.000, divide por 10, 8 10 a terceira. Somei, deu 2,60 10 a quarta. Então eu pego o total 1, que era 2,15, total 2, que é 2,60, 10 a quarta, somou, deu 2,41 10 a quinta. Vai lá na minha tabela para conferir. Esse valor aqui é 2,41 10 a quinta. Próximo item, madeira, item 7. A madeira, eu vou vir aqui no item 7, e eu tenho cabo de enxada e estacas de eucalipto. Tenho um cabo de enxada, pesa 2,96 10 terceira gramas, e eu tenho
1.000, que é 1 vezes 10 terceira, estacas de eucalipto. A vida útil para o cabo de enxada é 2 anos, para a estaca são 10 anos. Então aqui eu multiplico esses dois aqui e divido aquele, ó. Aqui era a unidade, cancelei a unidade com unidade, para esse aqui deu, era uma quantidade, né? Deu esse valor, dividi por 2, essa aqui em gramas por ano. Aqui estava em quilograma, tive que transformar para grama por quilo, aqui eu transformei por grama por quantidade de enxada, que é grama por quilograma, 10 terceira. E divide por 10. 1,34, 10 a sexta. Somei os dois, 1,35, 10 a sexta. Esse valor aqui é que vai lá no item 7. Então, no item 7, 1,35, 10 a sexta. O próximo item é o aço. O aço, nós vamos voltar aqui, é o item 8. Eu tenho bomba de irrigação, lâmina de enxada, arco para o túnel e um trator. Então, a quantidade está aqui. A massa da bomba, massa da lâmina de enxada, massa do arco do túnel e massa do trator, para cada unidade. Multiplicou com essa unidade com unidade, aqui ficou em grama, quando multiplica esse aqui, tá certo? Ficou em grama. E aí, de novo, em fase de implantação tem vida útil, né? Bomba vale 10, dura 10 anos, a enxada dura 10 anos, o arco para o túnel dura 3 anos e o trator dura 10 anos. Então, divide esse aqui, eu vou ter essas respostas para cada um desses fluxos. E aí eu tenho o fluxo da bomba, da lâmina, do arco e do trator. Somo todos eles, 3,49, 10 a quinta. Vai lá no item 8, 3,49, 10 a quinta. O item 9 é a mão de obra. Então, agora nós vamos calcular a mão de obra. Mão de obra. Eu tenho dois tipos de mão de obra. Na verdade, daqui não tem, né? Essa aqui está zerada. Não tem nada. Então, eu tenho a preparação do canteiro. É 1 homem-dia por hora ano. São 3 homens trabalhando. Quantidade de quilocalorias que cada homem utiliza por dia, 3.000. E uma conversão, olha só. Esse homem cancela com esse homem. Esse aqui, homem-dia, cancela com esse homem aqui. Esse dia aqui cancela com aquele dia lá de cima. Sobrou quilocaloria. Vou transformar quilocaloria, corta quilocaloria por quilocaloria, sobra joule. Como isso aqui vale 1 ano, divide por 1 ano. Então aqui multiplica e divide. O primeiro não tinha nada, era 0. O segundo, 377, 10 a sétima, que é o valor que vai estar na minha tabela. 377, 10 a sétima. As mudas é o item número 10. Eu tenho R$1 cada muda, 3.000 mudas, total R$3.000. Vou converter para real por dólar. Coloquei uma conversão de 1 aqui, tá? É uma conversão fictícia, em dólares por ano, 3 vezes 10 a terceira. Então, eu tenho 3 vezes 10 a terceira dólares por ano. Então, eu vou lá e vou colocar 3 0 a terceira dólares por ano. Por quê? Porque o EV aqui é o EV de SEG por dólar. E o último, que é o calcário, tá? É o item 11. O calcário está aqui, 2,60 10 a quinta gramas. É o calcário, foram 2.600 quilos, né? 2.600 quilos, passou para grama, deu 2,6 10 a quinta gramas. Isso aqui é para 1 ano, divide por 1 ano, então 2,60 10 a quinta, que é o valor que eu tenho aqui. 2,60 10 a quinta. E aí, finalizando nossa aula, pessoal, a ideia da semana era demonstrar o cálculo do fluxo da energia do período de implantação. Na semana que vem, na aula 5, nós vamos ver o cálculo do fluxo de energia de operação. Então, na semana que vem, nós vamos ter novamente uma gravação, uma videoaula, e a live nós fazemos daqui a 2 semanas, que é com o conteúdo todo. Que aí na próxima aula, então, nós vamos abordar esses itens aqui, que são os itens da operação. É o que eu estou utilizando durante o ano da plantação, que é o sol, a chuva, a evaporação, a água que vai diariamente, o óleo diesel para fazer o tratamento também, a mão de obra, o plástico da embalagem, embalagem de papelão, a ureia, o esterco
e aqui é a energia total do sistema, que soma sempre só a última, tá? E aqui os percentuais de cada uma. Nós vamos ver isso aqui na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a semana que vem. Obrigado.